Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje, você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público do Rio de Janeiro no quadro Minuto MPRJ. Você vai saber também como o MPRJ está acompanhando a situação do transporte público em Teresópolis. E vai acompanhar a segunda parte da série especial sobre os grupos de atuação especializada do MPRJ. E aqui no estúdio, nós teremos a segunda parte da entrevista sobre o Centro de Memórias Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior com o coordenador do CDM do MPRJ, o Procurador de Justiça Márcio Klang, e a historiadora do Ministério Público Nataraj 30. Está no ar para todo o Brasil. MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você. E a nossa equipe de reportagem esteve em Teresópolis para ver de perto a atuação do MPRJ na questão do transporte público naquele município. Veja como foi. O MP Cidadão vem acompanhando a situação do transporte público por todo o estado do Rio de Janeiro. E a história triste se repete em todos os municípios. Nossa equipe visitou o CRAI de Teresópolis para saber como andam as ações do MPRJ na cidade. Com relação ao transporte, dois pontos específicos acho que merecem destaque. Duas decisões, na verdade, de ações já antigas do Ministério Público. O processo desde 2004 já tramitava a respeito da falta de licitação para as concessões do transporte público, que finalmente retornou com o trânsito em julgado, ou seja, encerrou essa discussão, e ficou definido que haverá necessidade de se fazer uma licitação sobre as concessionárias, as pessoas jurídicas a explorarem o transporte de ônibus dentro do município e do município para Rio de Janeiro, que normalmente são duas linhas aqui que se opera para Novo Rio e para Castelo, aqui que normalmente faz ponto ali no Menezes Cortes. São demandas até que são duas linhas que têm bastante demanda, nós temos até investigações a respeito do excesso de demanda para a falta de ônibus, para isso a coisa que está sendo apurada, se o quantitativo de ônibus é necessário, se não é necessário, o que nós podemos fazer para instar o poder público a melhorar o serviço por si próprio ou pela concessionária. Outro caso que teve atuação do MPRJ e um desfecho favorável foi em relação à implementação da linha de ônibus Vila Moqui Alto. O julgamento dessa ação foi favorável em primeira instância, um resultado positivo para os moradores e usuários que necessitam de transporte público para realizar esse trajeto. De acordo com o promotor de justiça Bruno Rinaldi, que esteve à frente da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Teresópolis no mês de maio, essa ação foi ajuizada após o MPRJ receber um abaixo-assinado dos moradores da região. Essa ação se iniciou em 2015, com base num abaixo-assinado formulado por mais de 700 moradores aqui de Teresópolis, e a grande maioria moradores de baixa renda, que tinham a necessidade de ir para trabalhar, para seus afazeres do cotidiano, pegarem mais de uma condução. E isso estava onerando muito eles, como havia um fluxo muito grande, foi feito esse abaixo-assinado e nós, inicialmente, o Ministério Público instou tanto o município quanto a empresa que hoje explora o serviço. As respostas foram inconclusivas, não foi dada uma sinalização favorável, uma sinalização positiva para se resolver a questão. Então, a única alternativa que o Ministério Público teve foi ingressar com a ação. E ela foi julgada procedente em primeira instância, ou seja, ainda cabe discussão em recurso, ainda cabe uma rediscussão, mas pelo menos a primeira decisão é favorável no sentido de implementação dessa demanda, que é baseada num clamor social evidenciado pelo abaixo-assinado. Impossível ser mais representativo do que isso. Essa parceria entre a sociedade e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é fundamental para que o MPRJ continue atuando na garantia dos direitos do cidadão. E hoje nós vamos ver o trabalho do GAESF, que é o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Financeira, Tributária e Orçamentária. Acompanhe. Com
Considerando a necessidade de otimização das ações do Ministério Público no tocante à prevenção e à repressão, à sonegação fiscal e aos ilícitos penais e civis praticados em detrimento da ordem tributária, o MPRJ cria, na estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária, o GAESF, que foi instituído através da Resolução GPGJ número 2100, de 17 de fevereiro de 2017. O grupo GAESF foi instituído em fevereiro do ano passado, a partir da necessidade que foi verificada e detectada pelo Procurador-Geral de Justiça de dar uma nova roupagem à antiga Coordenação de Combate à Sonegação Fiscal. Hoje o grupo, além de atuar como um suporte técnico especializado aos promotores de justiça na área criminal, especificamente no combate ao crime de sonegação fiscal e basicamente todos os crimes cometidos contra a ordem tributária, o GAESF tem uma outra roupagem também, que é de análise dos ilícitos financeiros e orçamentários praticados por agentes públicos, na área da improbidade ou na área civil, através de demandas de natureza civil coletiva que visam a combater a má gestão do recurso público. Não propriamente só a corrupção, mas a forma em que as despesas muitas das vezes acabam ocorrendo em contrariedade ao que determina a Constituição ou as leis orçamentárias. O enfrentamento à sonegação fiscal e aos ilícitos penais e civis contra a ordem tributária exige metodologia específica. Por isso, o grupo é formado por um time de peso. O grupo foi formado a partir da especialidade de cada promotor de justiça, através do histórico de atuação de cada promotor de justiça. Eu já atuo na área de proteção ao patrimônio público há uns 15 anos. A doutora Karine Susan, subcoordenadora, também atua na área de proteção ao patrimônio público há mais de uma década, e o doutor Eduardo Campos já se notariza há mais de 15 anos no combate à sonegação fiscal. De acordo com o subcoordenador do grupo, o promotor de justiça Eduardo Campos, o GAESF tem por finalidade prestar auxílio aos órgãos de execução do Ministério Público. E aqui o nosso objetivo no grupo é, desde que identificada a relevância institucional da questão trazida com o pedido de auxílio do promotor natural, nós atuamos em auxílio a esse promotor para o combate à sonegação fiscal e aos demais ilícitos contra a ordem tributária que forem necessários à intervenção do grupo. E para explicar as atribuições e o trabalho realizado no dia a dia do grupo, conversamos com a promotora de justiça Karine Susan Gomes de Cuesta. Não, o grupo de apoio especializado no combate à sonegação fiscal e ilícitos financeiros, ele atua tanto no combate a ilícitos civis quanto ilícitos criminais, né, que ocorrem em detrimento das ordens tributárias ou do Estado ou dos municípios. E sempre atua também em auxílio aos promotores naturais, ou seja, quando um promotor pega algum caso do seu município ou algum caso do Estado envolvendo algum ilícito que demonstre ali que há uma sonegação fiscal ou há uma irregularidade no cumprimento da lei de responsabilidade fiscal ou das normas constitucionais relativas ao direito financeiro, ele pode encaminhar aqui ao nosso grupo, ao GAESF, e aí a gente atua em relação àquele caso, a gente atua em auxílio a ele naquele caso. E quando é um ilícito civil, aí geralmente vem para mim, o doutor Vinícius, que é o coordenador do grupo, e quando é um ilícito criminal vai para o doutor Eduardo. Com tantas demandas, o grupo segue com sua jornada intensa de trabalho, sendo reconhecido através dos resultados positivos de suas ações. Geralmente, os inquéritos civis terminam com a propositura de ação civil pública, na qual a gente requer a reparação de um dano que foi causado ao erário por uma conduta equivocada de algum agente público, ou então o agente público, ou então o agente particular. Ou então também a gente pode responsabilizar o agente público por um ato de improbidade administrativa que ele tenha praticado. Mas o GAESF não se limita só nessas questões de repressão, né? A gente também atua preventivamente. Quando chega uma notícia de que algum dano possa ser praticado em decorrência de uma conduta que viola, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, a gente pode solicitar aqui uma reunião com o prefeito, ou com os órgãos, ou com, enfim, os gestores daquela pasta,
para que a gente consiga, de alguma forma, adequar as condutas ao que estabelece a Constituição e as normas, para que aquele dano não ocorra. Então, a gente atua de alguma forma também, evitando que algum mal maior possa acontecer e que seja de difícil reparação lá no futuro. Vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Tudo bem, José Fernandes? Hoje vamos começar dando destaque à eleição de Luciana Safa Silveira. A Procuradora de Justiça foi eleita Corregedora-Geral do MPRJ e assumirá a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para um mandato de 2 anos, substituindo o Procurador de Justiça Pedro Erias Sanglar. E o MPRJ obteve no STJ decisão favorável à imposição de multa coercitiva contra a Fazenda Pública. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que restabelece multa imposta ao Departamento de Estradas e Rodagem, o DER, do Estado do Rio de Janeiro, caso a autarquia descumpra a sentença proferida em ação civil pública, que a condenou à realização de obras de recuperação da rodovia RJ 182, que dá acesso ao município de Santa Maria Madalena. E agora nosso último destaque. O MPRJ denunciou ex-administradores da refinaria de Manguinhos por crime tributário, que causou prejuízo de 163 milhões de reais. O grupo de atuação especializada no combate à sonegação fiscal e aos ilícitos contra a ordem tributária, o GAESF, denunciou ex-administradores da refinaria por terem deixado de recolher integralmente aos cofres públicos no prazo legal o ICMS, ST e o FEC-PST. Apesar de não pagos, os valores foram previamente descontados e cobrados. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso site mprj.mp.br. Por hoje é só, José Fernandes. Até! E esse é o MPRJ, sempre atuante e resolutivo. Muito obrigado pelas informações, Patrícia. E a gente agora vai fazer um pequeno intervalo, mas não saia daí, porque o MP Cidadão volta já. E estamos de volta com o nosso MP Cidadão e aqui no estúdio nós teremos a segunda parte do programa que nós estamos fazendo, sobre o Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior. E eu recebo aqui o coordenador do CDM MPRJ Procurador de Justiça, Márcio Klang, e a historiadora do Ministério Público, Nataraj 30. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso MP Cidadão. Eu queria começar esse programa com o Dr. Klang, perguntando o que é o projeto Personalidades, como é que ele surgiu, Dr. Klang? O projeto Personalidade surgiu da necessidade, né, do Centro de Memória formar um acervo já em mídia compatível com a internet, compatível com o YouTube, né, onde você pudesse mostrar e tornar conhecido pela sociedade, né, quem foram e quem são as personalidades mesmo da instituição, né? Então, o primeiro programa foi a entrevista com o Dr. Everardo Moreira Lima, que é do primeiro concurso brasileiro de provas e títulos, né, do Ministério Público, ele é do concurso de 1950, ele foi nomeado por Getúlio Vargas, né? E ele nos contou coisas super pitorescas, coisas muito interessantes, seja do antigo Distrito Federal, quando era aqui no Rio, seja depois com o Estado da Guanabara e até mesmo depois, quando foi o novo Estado, né? Uma pessoa muito rica de ideias, extremamente atualizado, falou de pós-verdade com 94 anos, ele continua ativo, advogando, né? É assim um prazer e uma alegria ver uma pessoa que tem a experiência de vida dele, a cultura dele e em pleno vigor físico e mental ser entrevistado. Assim como ele,
o doutor Biscaia foi entrevistado, a doutora Jarcleia foi entrevistada e agora, recentemente, o doutor Afrânio e o doutor Marcelo Lessa Bastos. E como é que é essa seleção desses entrevistados? É o seguinte, como a gente está, como o nome está dizendo, tentando mostrar a personalidade do Ministério Público e como o MP teve origem nesses 4 estados, nessas 4 unidades da federação, para não parecer que a gente está privilegiando ou o antigo Distrito Federal, ou a antiga Guanabara, ou o antigo Estado do Rio, nós fazemos uma gestão de forma tal a buscar sempre equilibrar. Não, agora a gente vai entrevistar alguém do antigo Estado do Rio. Não, agora alguém do antigo Estado da Guanabara. Não, alguém já do novo Estado. Para a gente ir contemplando, né, as 4 unidades e não haver ciumeira, não é isso? Taraj, a pesquisa, ela se restringe às questões ligadas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ou vocês estão ampliando essas pesquisas e indo buscar informações em outros MPs? Nós ampliamos as pesquisas, nós temos um processo de entrevista prévia. Primeira pauta para entrevista, né? Primeira entrevista, a entrevista prévia, que ela é mais longa, fica no acervo também do Centro de Memória. Depois umas pesquisas nas aparições do procurador, da procuradora nos jornais. E após o evento, que é gravado, e na hora da edição a gente busca imagens e informações também sobre os períodos que essa homenageada, ela fala na entrevista. Então, e vai buscando nos diversos acervos possíveis. Eu estou vendo aqui que vocês fizeram uma pesquisa do MP do Paraná, que tem uma história muito interessante lá. Que história é essa aqui, doutora Taraj? Tem a história aqui de uma baronesa... Não é Paraná, é Maranhão. Maranhão? Pois é, então o senhor conhece essa história? Conheço. Então diz pra gente. É muito. Eu ia, aliás, tocar no assunto. Quando eu assumi lá o Centro de Memória, eu procurei saber o que havia em termos de Centro de Memória no Brasil. E constatei que os ministérios públicos do Maranhão, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, eram aqueles que me chamaram a atenção com relação ao que eles já tinham, até onde eles já tinham avançado. Pois bem, no Ministério Público do Maranhão, eles têm na internet escaneado um processo de 1876 que envolve a morte de uma criança que era escrava e trabalhava como escrava num engenho lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão. E a dona desse engenho era uma senhora muito conhecida pelas suas crueldades. Pois bem, e eu não sei exatamente de que forma isso aconteceu, mas o fato é que ela aplicou castigos tão severos dessa criança que o menino morreu. Quando ele morreu, na época acharam que isso não ia acontecer, não ia ter nenhuma repercussão por ela se tratar de uma pessoa que era dona de um engenho e a morte era de um escravo. Muito bem. Acontece que o promotor da comarca não só investigou, como denunciou e levou ela a júri. E ela foi absolvida. Uhum. Ele recorreu para o Tribunal de Apelação na época. E a absolvição dela foi mantida. Bom, o que aconteceu? Logo, pouco tempo depois, o marido dela foi nomeado presidente da província do Maranhão pelo imperador e ganhou o título de barão, e ela de baronesa. No dia seguinte, a posse dele como presidente da província, ele exonerou o promotor, que não tinha vitaliciedade, não tinha nenhuma garantia constitucional. Um mês depois ele morreu, o promotor morreu, de morte natural, de desgosto. Isso tudo está num processo que você tem acesso pela internet no Centro de Memória do Maranhão. A história é
Interessantíssimo. Olha, gente, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas o MP de hoje, daqui a pouquinho, a gente volta para dar continuidade ao nosso programa. Não saia daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, né? E no bloco anterior eu interrompi aqui nossos convidados. E aqui no intervalo aqui, a doutora Taraj ia falar uma coisa interessante. Eu interrompi a doutora Taraj no bloco anterior. Eu queria que a senhora falasse. Tem um historiador chamado Fernando Brodel, ele fala sobre tempo de curta duração, média e longa duração. Os projetos, eles passeiam dentro dessa perspectiva, dos projetos de curta, como personalidades, e os de mais longa duração. E mais longa duração é essa possibilidade da gente falar não da instituição que é republicana, mas remontar as funções, né, da promotoria, da ouvidoria, desde a colônia e império. No momento atual, a gente está trabalhando com o período republicano, então pós 1889 e a criação da instituição, né, das instituições dos ministérios públicos a partir de 1891. Uhum. Então, Colândia, o senhor já é da instituição há um razoável tempo, vamos dizer assim, né? 40 anos. Né? Desses depoimentos, nessas conversas que o senhor está tendo contato, né? O senhor tem surpresas? Existem fatos que são revelados ao senhor e fala, nossa, eu nunca imaginei isso. Existem histórias muito curiosas ou o senhor já sabe quase tudo? Não, eu não sei quase tudo, até porque muitas dessas histórias aconteceram num período de alta repressão política, né? Em que você não podia saber absolutamente nada. Então, muita coisa não era revelada e ponto final, né? Você não podia questionar isso, né? O doutor Biscaia contou histórias também muito interessantes das várias gestões em que ele foi procurador-geral, né? E a doutora Jarcleia, todos eles contaram fatos que eu mesmo, estando na instituição, muitas vezes não tinha acesso a esse tipo de informação. Aliás, a estrutura da instituição também, desde antigamente, não era das melhores, né, Tomás? O promotor de justiça, para poder desempenhar a sua atividade, ele tinha dificuldades maiores do que hoje, né? Bom, quando eu entrei no Ministério Público, no primeiro concurso pós-fusão, né, a realidade era, nós ganhávamos mal, nós não tínhamos mesa, cadeira, sala, telefone, funcionário, nada. Nós não tínhamos absolutamente nada. Tudo dependia da boa vontade do juiz, que tinha um pouquinho mais, né? Muito bem. E isso mudou muito. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, muitas vezes, o promotor ou a promotora tem mais estrutura que o próprio juiz, né? E isso, evidentemente, torna a consecução dos objetivos mais viável, não é? Você não tem um telefone para ligar. Eu tinha que pedir, na época, o favor de usar um telefone, por favor, porque não tinha telefone. Eu não tinha sala, eu não tinha funcionário, eu não tinha... Eu que digitava, datilografava o ofício, eu que assinava, eu que botava dentro do envelope, eu que levava no correio, eu que postava. Era eu. Embora em várias unidades da federação, o trabalho do MP ainda deva ter muitas dificuldades e peculiaridades. Sim, né? sim. Aí nesse ponto, de fato, a história e a memória serve para se vestir a camisa, né? Sim. E alicerçar... tornar a instituição conhecida. Essa é uma das bandeiras pelas quais eu me bato, né? Tornar o Ministério Público mais próximo da comunidade, né? Porque eu cansei de ouvir, Ministério, mas qual ministério que você trabalha? Eu dizia Ministério Público. Sim, mas qual deles? Da Fazenda, da Indústria e Comércio? Porque as pessoas não sabiam. E eu estou falando de gente, inclusive, com curso superior. Que Ministério Público é esse? Não conhecia. Inclusive, doutor Klang, muita gente não entende que o Ministério Público ele está a serviço da sociedade, de uma maneira geral, né? Ele é o representante da sociedade. Por isso, o senhor tocou no nosso programa anterior, que vários interesses difusos, interesses de toda a sociedade, né? Eles são defendidos, eles são fiscalizados no seu cumprimento, né, junto ao poder público, né, pelo Ministério Público. E isso aqui, me parece, no Brasil, é uma coisa, uma atribuição que é concedida ao Ministério Público, que é uma instituição que tem as garantias constitucionais e, por conseguinte, tem a independência funcional. Porque, por exemplo, muitas dessas demandas judiciais
que aqui são ajuizadas pelo Ministério Público, lá nos Estados Unidos, por exemplo, são as chamadas class actions, que são ações que não têm um promotor independente no comando delas. Isso faz toda a diferença. Aqui você tem um promotor que tem as garantias constitucionais, né? E com isso ele conduz essas ações com mais independência. Sim. Doutor Klang, a gente está chegando ao final do programa, eu queria devolver a palavra para o senhor novamente, né? Para o senhor fazer as considerações finais e dizer para o nosso telespectador, se ele quiser saber mais desse trabalho, se ele quiser contribuir, se ele tiver informações interessantes que ele possa trazer para o MP, o que ele deve fazer? Olha, serão muito bem-vindas as informações, os esclarecimentos, né? Nós temos a nossa página da internet, né? mprj.mp.br, e lá tem Conheça o MP. Conheça o MP, você tem um centro de memória, né? Efetivamente, todo aquele que quiser contar alguma história, trazer algum material, fotos, entrevistas, serão muito bem-vindos, né? E realmente o nosso trabalho, inclusive isso faz parte dessa aproximação, não é, da sociedade com relação ao Ministério Público, não é isso? Então, é esse o nosso objetivo. A gente não quer mais um museu, nem um depósito de coisas velhas. A gente quer divulgar o Ministério Público e torná-lo conhecido da sociedade. Bom, e nós ficamos muito felizes de estarmos fazendo parte, né, de um pedaço desse projeto na medida que a gente está aqui debatendo o tema. Mas, infelizmente, o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação do coordenador do Centro de Memória do MPRJ, o Procurador de Justiça, Márcio Klang, e da historiadora do Ministério Público, Nataraj 30. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço e até lá.